embora se o senhor quiser, mas o bebê não tem culpa de nada. Ela disse isso antes mesmo de ele abrir a boca, ainda na soleira da porta da grande fazenda, com a criança no colo, a pequena mala de couro cru no chão de terra e a voz firme de quem já esperava ser mandado embora, e decidiu que ia sair de cabeça erguida de qualquer jeito. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para ela. Depois, para aquele bebezinho indefeso, enrolado em mantas de lã. Depois, para ela de novo. E tinha alguma coisa no rosto dele que ela não conseguia ler. Não era raiva, não era surpresa, não era aquela expressão de um coronel que acabou de perceber que foi enganado e vai cobrar isso com juros. Era outra coisa. Ela só foi entender o que era muito tempo depois. Mas antes, deixa eu te contar o que levou essa mulher até a entrada de uma fazenda de café no meio do nada, na província de São Paulo, com um bebê de 7 meses que não era mencionado em nenhuma das cartas que ela tinha trocado com esse homem por quase um ano. O nome dela era Isadora. Ela não foi desonesta por maldade, ela foi desesperada, que é uma coisa completamente diferente, ainda que o resultado pareça igual de fora. O pai da criança, um caixeiro viajante de falsas promessas, tinha sumido nas ruas do Rio de Janeiro antes mesmo do nascimento da criança. A família dela, temendo o escândalo na sociedade imperial, tinha dado um ultimato que na prática significava: entregue a criança à roda dos expostos ou resolva sua vida bem longe daqui. O quarto da pensão que ela dividia com uma costureira ia ser desocupado no fim do mês. E ela tinha 26 anos, um recém-nascido, uns poucos trocados costurados na barra da saia e pertences que mal enchiam um baú de charrete. A correspondência com o fazendeiro chamado Vicente tinha começado através de um anúncio no Jornal do Comércio. Uma prática comum na época para homens do interior que buscavam esposas na capital. Ela tinha respondido meses antes, ainda grávida, sem contar sobre a gravidez, porque achou que ninguém ia nem responder a uma moça sem dote. Mas ele respondeu, e foi o único que respondeu de um jeito que parecia humano, sem exigir retrato pintado, sem lista de exigências sobre linhagem. Ele escreveu sobre a fazenda, sobre o silêncio das 5 da manhã, sobre uma solidão que ele descreveu como o tipo que dói não porque é vazio, mas porque parece que nunca vai mudar. Isadora leu essa frase umas 10 vezes, porque ela conhecia exatamente esse tipo de solidão. Eles trocaram cartas por 11 meses, cartas de verdade, papel pardo, selos do império, letra à mão. Ele era de poucas palavras, mas o que escrevia tinha peso. Ela foi se aprofundando. Foi contando sobre a infância, sobre os medos, sobre o que queria da vida. Não contou sobre o bebê. Ficou adiando. Ficou dizendo para si mesma que ia contar na próxima carta. E a próxima carta virou outra, e outra, até que a situação na pensão chegou num ponto sem volta, e ela tomou a decisão mais assustadora da vida dela. Foi com o bebê, sem avisar, enfrentando dias de trem a vapor e estradas de terra, torcendo para que 11 meses de cartas tivessem construído alguma coisa sólida o suficiente para aguentar a verdade. Quando ele ficou em silêncio na porta por tempo demais, ela começou a pegar a mala de volta. E ele disse, deixa isso aí. Ela parou. Entra, bota o menino para sentar. A senhora deve estar com fome da viagem. Sem drama, sem discurso, sem ela precisar explicar cada detalhe da vida dela em pé na varanda, como se estivesse num tribunal. Só, entra, bota o menino para sentar. Você deve estar com fome. E foi aí que ela chorou de verdade pela primeira vez desde que o bebê tinha nascido. Não de tristeza, de algo que ela não sabia mais nomear, porque tinha ficado tanto tempo sem sentir. Alguém tratando ela como se o lugar dela ali fosse óbvio.
O que aconteceu nos meses seguintes não foi um conto de fadas. Foi muito mais bagunçado, mais difícil e mais real do que qualquer conto de fadas teria coragem de ser. Teve noite de choro sem motivo aparente. Teve discussão feia. Teve momento em que os dois duvidaram que aquilo ia funcionar. Mas teve também o dia em que ele chegou da lavoura e pegou o bebê no colo sem ser pedido, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ela entendeu o que tinha no rosto dele naquele primeiro dia na porta. Era reconhecimento. O olhar de alguém que passou a vida inteira sendo o tipo de pessoa que os outros descartam e que viu numa mulher com criança no colo, esperando ser mandada embora, exatamente o mesmo peso que ele carregava sozinho fazia anos. Dois descartados, escolhendo um ao outro. É sobre isso que esse vídeo é. Olá, apaixonados por histórias reais. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal Contos do Coração. Antes de começarmos a nossa viagem no tempo de hoje, eu quero pedir um favorzinho muito especial. Se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e escreva aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo hoje, meus amigos. O seu comentário é muito importante para mim. Agora prepare o seu coração e pegue aquele café bem quentinho. Acomode-se, pois vamos voltar ao Brasil do final do século XIX. A viagem de Isadora do Rio de Janeiro até as Terras Roxas do interior paulista foi um verdadeiro teste de resistência. O ano era 1882. As estradas de ferro ainda estavam em expansão e o trajeto exigia baldeações exaustivas. O cheiro de fuligem do trem misturava-se ao choro constante do pequeno Matias, que sofria com o calor abafado dos vagões de segunda classe. Isadora usava um vestido escuro, modesto, tentando passar despercebida pelos olhares julgadores das senhoras da alta sociedade que viajavam em cabines melhores. Cada solavanco do trem era um lembrete do quão frágil era a sua situação. A casa-sede da Fazenda Santa Clara era imponente, mas não ostentava o luxo exagerado dos barões do café da capital. Era uma construção de taipa de pilão, com paredes grossas que guardavam o frescor no verão e o calor no inverno. Quando Isadora cruzou a soleira da porta, sentiu o cheiro de cera de abelha no assoalho de ipê e o aroma distante de lenha queimando no fogão. Vicente caminhou à frente, seus passos pesados, ecoando pelo corredor largo. Ele não olhou para trás para checar se ela o seguia. Ele simplesmente assumiu que ela o faria. Eles chegaram a uma sala de jantar dominada por uma mesa de jacarandá que poderia facilmente acomodar 20 pessoas. Naquela noite, porém, havia apenas 2 pratos postos nas cabeceiras opostas. Uma mulher mais velha, de pele negra e cabelos grisalhos presos em um lenço branco, apareceu na porta da cozinha. Seu nome era Rita, a governanta que cuidava da casa desde que Vicente era menino. Rita olhou para Isadora, depois para o bebê Matias, e seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de ela recompor a expressão. Dona Rita, a voz de Vicente soou grave no ambiente silencioso. Temos visitas, por favor. Prepare um prato a mais e aqueça um pouco de leite de cabra para a criança. Isadora sentou-se rigidamente na cadeira de palhinha. Matias, exausto da viagem, dormia um sono pesado em seus braços. A refeição foi servida em um silêncio quase palpável. Havia feijão tropeiro, carne seca desfiada com abóbora e broa de milho fumegante. Para uma mulher que vinha racionando migalhas em um quarto de pensão no Rio de Janeiro, aquilo era um banquete. No entanto, o nó em sua garganta mal permitia que ela engolisse. Ela comia de cabeça baixa, sentindo o olhar de Vicente sobre ela. Ele não a encarava com malícia ou julgamento. Era um olhar de avaliação silenciosa.
Ele observava a maneira como ela protegia a cabeça do bebê enquanto levava o garfo à boca. Notava a barra desfiada de seu vestido escuro e a poeira vermelha da estrada que ainda marcava seu rosto pálido. Quando o jantar terminou, Vicente levantou-se. Dona Rita vai lhe mostrar o quarto de hóspedes. Descanse. Amanhã, quando o sol nascer, nós conversamos. O quarto de hóspedes era maior do que toda a pensão onde Isadora vivia. Tinha uma cama de ferro com colchão de crina, lençóis de algodão rústico que cheiravam a lavanda e uma bacia de porcelana para o banho. Quando a porta se fechou e ela se viu sozinha com Matias, a adrenalina que a mantivera de pé durante dias finalmente cedeu. Ela deitou o bebê no centro da cama, cercou-o com travesseiros e caiu de joelhos no chão de madeira, chorando silenciosamente até que não houvesse mais lágrimas. Ela estava apavorada. Ele disse que conversariam amanhã. Seria amanhã que ele a mandaria embora? Seria amanhã que a realidade esmagaria a pequena faísca de esperança que o vocês dois ficam havia acendido? A noite no interior paulista era ensurdecedora para quem estava acostumada aos ruídos da capital. O canto dos grilos, o pio de uma coruja distante, o vento farfalhando as folhas dos imensos cafezais que cercavam a casa. Isadora mal dormiu. A cada movimento de Matias, ela sobressaltava-se. O amanhecer na fazenda não pedia licença. Antes mesmo que o sol despontasse no horizonte, Isadora ouviu o som de botas no corredor, o relinchar de cavalos e o burburinho dos trabalhadores se reunindo no terreiro. Ela se levantou, lavou o rosto na bacia de porcelana, ajeitou o vestido da melhor forma que pôde e pegou Matias no colo. Ela precisava ser útil. Precisava provar que não era um fardo. Quando chegou à cozinha, Dona Rita já estava coando café em um grande saco de pano. A velha senhora olhou para Isadora com uma expressão indecifrável, mas logo apontou para uma cadeira perto do fogão a lenha. Sente aí, menina. O frio da manhã faz mal para a criança. Isadora obedeceu. Onde está o senhor Vicente? Ela perguntou, a voz trêmula. O patrão está na roça desde as 4, só volta para o almoço. Rita respondeu, entregando-lhe uma caneca de esmalte fumegante. Ele é homem de pouca fala, mas de muito trabalho. E a senhora tem coragem de aparecer aqui assim, sem aviso e com um inocente nos braços. Não era uma acusação, era uma constatação. Isadora abaixou os olhos para a caneca. Eu não tinha para onde ir, Dona Rita. As cartas, ele parecia um homem bom nas cartas. E ele é, Rita suspirou, limpando as mãos no avental. Mas a bondade do Vicente é como a terra seca. Precisa de muita chuva para amolecer. Ele já apanhou muito da vida, menina. Não vá achando que vai ser fácil. As horas da manhã se arrastaram. Isadora ajudou Rita a debulhar milho e a dobrar lençóis, sempre com Matias amarrado às costas em um chale, como vira as mulheres escravizadas e libertas fazerem nas ruas do Rio. Ela queria mostrar que não tinha medo do trabalho pesado. Ao meio-dia, o sino da fazenda tocou. Vicente retornou, o rosto coberto de suor e poeira, a camisa grudada no corpo forte. Ele lavou as mãos e o rosto na bica do quintal antes de entrar. O almoço foi tão silencioso quanto o jantar da noite anterior. Isadora sentia o coração bater na garganta. A conversa prometida estava prestes a acontecer. Após a refeição, Vicente serviu-se de uma xícara de café negro e olhou para ela. Venha comigo até a varanda. Isadora pegou Matias, que estava acordado e balbuciando, e seguiu o fazendeiro. A varanda oferecia uma vista deslumbrante do mar de morros verdes, cobertos por pés de café alinhados. Vicente encostou-se na pilastra de madeira, cruzou os braços e olhou para o horizonte por um longo tempo antes de falar. Nas suas cartas, ele começou, a voz baixa,
quase engolida pelo vento. A senhora me falou sobre o medo de tempestades. Falou sobre como o Rio de Janeiro era barulhento e solitário. Falou sobre querer um lugar onde pudesse plantar raízes. Ele virou o rosto para encará-la. A senhora mentiu por omissão durante 11 meses, dona Isadora. Isadora apertou Matias contra o peito. Eu sei, e peço perdão. Eu ia contar, eu juro que ia. Mas a cada carta que o senhor mandava, eu sentia que se eu contasse, o senhor nunca mais escreveria. E as suas cartas eram a única coisa que me mantinha viva. Vicente descruzou os braços e deu um passo em direção a ela. Por que o pai da criança não assumiu? A pergunta foi direta, sem rodeios. Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não desviou o olhar. Porque ele era um covarde. Descobriu a gravidez e sumiu no porto. Minha família me expulsou. Eu não tinha dinheiro, não tinha teto, não tinha honra aos olhos de ninguém. O seu anúncio no jornal foi a minha última esperança. Ela esperou a explosão. Esperou que ele a chamasse de desonrada, que apontasse o dedo para a porta e mandasse o cocheiro levá-la de volta à estação de trem. Mas Vicente apenas assentiu lentamente. Ele olhou para Matias, que agora esticava uma mãozinha gordinha na direção do fazendeiro. Sabe por que eu coloquei aquele anúncio no jornal, Isadora? Vicente perguntou, usando o nome dela pela primeira vez sem o dona. Porque nenhuma mulher das famílias ricas da região aceitaria casar comigo. Isadora franziu a testa, confusa. Mas o senhor é um homem de posses. Tem terras, tem respeito. Eu tenho terras, ele a interrompeu, um sorriso amargo curvando os lábios. Mas eu não tenho berço. Meu pai era um colono italiano que morreu de febre amarela. Minha mãe era uma lavadeira que trabalhou até cuspir sangue para comprar o primeiro pedaço de terra. Eu construí tudo isso aqui com as minhas próprias mãos, arrancando toco por toco. Para os barões do café, eu sou apenas um camponês que deu sorte. Um homem de mãos grossas, que não sabe falar francês e não sabe se portar nos salões da corte. Eu sou descartável para eles. Ele olhou profundamente nos olhos dela, e foi ali que Isadora viu o reconhecimento que mudaria sua vida. Quando eu vi a senhora na minha porta ontem, Vicente continuou, a voz embargada por uma emoção contida. Com essa criança no colo, esperando ser escorraçada, eu vi a minha mãe. Eu vi o desespero de quem não tem nada além da própria dignidade. Eu não vou mandar a senhora embora, Isadora, porque eu sei o que é não ter para onde ir. Ele estendeu a mão grande e calosa. Hesitante, ele tocou a bochecha macia de Matias com a ponta do dedo indicador. O bebê sorriu e agarrou o dedo do fazendeiro com força. Vicente soltou uma respiração trêmula. Vocês ficam, ele repetiu, a promessa agora selada sob a luz do sol. Mas não haverá casamento por enquanto. A senhora vai viver aqui, vai ajudar Dona Rita na casa, vai criar o seu menino. Nós vamos nos conhecer de verdade, sem cartas, sem mentiras. Se com o tempo a senhora achar que pode ser esposa de um homem rude como eu, nós chamamos o padre. Se não, a senhora terá um teto e um salário pelo seu trabalho até decidir o que quer fazer da vida. Isadora não conseguiu responder. As palavras entalaram na garganta. Ela apenas assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Não era um conto de fadas. Era um acordo prático, nascido da dor e da necessidade de duas almas feridas. Mas naquele momento, na varanda daquela fazenda, pareceu a coisa mais bonita que ela já tinha ouvido na vida. Os meses que se seguiram àquela conversa na varanda não foram adornados com o romantismo dos folhetins que as moças da corte liam escondidas. A vida na fazenda Santa Clara era ditada pelo sol, pela chuva e pelo ciclo implacável do café. Isadora,
que até então conhecia apenas as ruas calçadas do Rio de Janeiro e o cheiro de tecidos novos da alfaiataria do pai, teve que aprender a ler os sinais da terra. Ela trocou os sapatos de couro fino por botinas rústicas. Seus vestidos escuros, antes impecáveis, logo ganharam a pátina avermelhada da poeira que parecia impregnar tudo ao redor. Sob a tutela paciente, porém firme, de Dona Rita, Isadora aprendeu a lidar com o fogão a lenha, a preparar a carne de sol, a fazer sabão com cinzas e gordura e a administrar a despensa da casa grande. Suas mãos, antes macias, ganharam calos, mas curiosamente, quanto mais seu corpo se cansava com o trabalho braçal, mais sua mente encontrava paz. A ansiedade constante que a consumia na cidade, o medo de ser descoberta, a vergonha de sua condição, tudo isso parecia evaporar no calor do interior paulista. Vicente cumpriu sua palavra à risca. Ele lhe deu um teto, proteção e respeito. No entanto, a distância entre eles era palpável. Durante o dia, ele era um fantasma, imerso nas vastidões da lavoura, lidando com colonos, pragas e as intempéries do tempo. À noite, os jantares continuavam silenciosos. Eles trocavam poucas palavras, geralmente sobre as necessidades da casa ou sobre o clima. Havia uma barreira invisível entre os dois, construída pelas cicatrizes de Vicente e pelo medo de Isadora de ultrapassar os limites do acordo que haviam feito. Mas havia Matias. O bebê era a única força capaz de quebrar a rigidez daquela casa. Com o passar dos meses, Matias começou a engatinhar, explorando o assoalho de Ipê com uma curiosidade insaciável. E foi através do menino que Isadora começou a notar as pequenas rachaduras na armadura de Vicente. No início, o fazendeiro mantinha uma distância segura da criança. Ele olhava para Matias como se o menino fosse uma criatura frágil que pudesse quebrar ao menor toque. Mas Isadora percebia os detalhes. Ela notava quando Vicente deixava, acidentalmente, um pedaço de rapadura na beirada da mesa para o menino alcançar. Ela via como ele diminuía o passo pesado de suas botas quando passava pelo quarto de hóspedes e ouvia o bebê dormindo. Ela percebeu que nas noites mais frias de julho, um cobertor extra de lã de ovelha sempre aparecia misteriosamente dobrado aos pés da cama dela. A verdadeira provação, no entanto, veio no final do inverno, quando uma febre repentina tomou conta de Matias. Naquela época, no interior do Brasil, a febre em uma criança pequena era um prenúncio de terror. Não havia médicos por perto, apenas os chás de ervas de Dona Rita e as rezas sussurradas na calada da noite. Durante 3 dias e 3 noites, Isadora não dormiu. Ela banhava o corpo ardente do filho com panos úmidos, o desespero antigo voltando a apertar sua garganta. Se ela perdesse Matias, perderia a única razão que a mantinha respirando. Na segunda noite da febre, a porta do quarto se abriu rangendo. Vicente entrou, segurando um lampião a querosene. Ele usava calças de dormir e uma camisa desabotoada, o cabelo desgrenhado. Ele não disse uma palavra, apenas caminhou até a cama, colocou o lampião sobre a cômoda e puxou uma cadeira de palha para perto de Isadora. "Vá descansar", ele disse, a voz rouca pelo sono interrompido. "Eu fico com ele." Isadora balançou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. "Não, eu não posso deixá-lo. E o senhor precisa trabalhar amanhã. A lavoura não vai fugir." Vicente retrucou, o tom firme, mas sem aspereza. Ele estendeu as mãos grandes e, com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho, pegou o pano úmido das mãos trêmulas de Isadora. "Você está exausta, Isadora. Se você cair doente, quem vai cuidar dele? Deite-se no sofá. Eu chamo se a febre subir." Havia uma autoridade silenciosa nele que Isadora não teve forças para contestar. Ela se encolheu no pequeno sofá no canto do quarto,
mas não fechou os olhos. Durante horas, ela observou, através da penumbra, o homem rude do campo banhar a testa de seu filho com a mesma devoção que um pai teria. Ela viu Vicente sussurrar palavras ininteligíveis para acalmar o choro febril de Matias. Ela viu o medo refletido nos olhos castanhos do fazendeiro, um medo que espelhava o dela. Naquela noite, Isadora percebeu que Vicente não estava apenas tolerando a presença deles. Ele estava se importando, e isso a assustou tanto quanto a confortou. A febre cedeu na manhã do quarto dia. Matias acordou fraco, mas sorrindo pedindo leite. A casa inteira pareceu soltar a respiração que prendia. Mas, curiosamente, após a crise, Vicente se retraiu ainda mais. Ele passou a sair mais cedo para a roça e a voltar mais tarde. Evitava os olhares de Isadora durante os jantares. Era como se a vulnerabilidade que ele demonstrara durante as noites de febre o tivesse aterrorizado, fazendo-o recuar para trás de seus muros de pedra. Isadora, no entanto, não era mais a mulher assustada que chegara à fazenda meses antes. A terra vermelha havia lhe dado força. Numa tarde de domingo, enquanto Dona Rita descansava e a casa estava mergulhada no silêncio letárgico do interior, Isadora encontrou Vicente no escritório, debruçado sobre os livros de contabilidade da fazenda. Ela parou na porta, limpando as mãos no avental. "O senhor está fugindo de nós, Vicente?" Ele ergueu os olhos dos papéis, surpreso com a ousadia da pergunta. "Eu tenho muito trabalho, Isadora. A colheita se aproxima." O senhor tinha o mesmo trabalho há um mês, e ainda assim encontrava tempo para jantar conosco sem olhar para o prato o tempo todo. Ela rebateu, dando um passo para dentro do cômodo, cheirando a tabaco e couro. "Se o senhor se arrependeu do nosso acordo, se a nossa presença se tornou um fardo, o senhor precisa me dizer. Eu não sou feita de vidro. Eu posso suportar a verdade." Vicente fechou o livro-caixa com um baque surdo. Ele se levantou, a figura imponente preenchendo o pequeno escritório. Ele caminhou até a janela, dando as costas para ela. "Você não é um fardo, Isadora," ele disse, a voz tensa. "O problema não é você, sou eu. Eu não entendo." Ele se virou, e a expressão em seu rosto era de pura agonia. "Eu passei a minha vida inteira sozinho. Eu construí este império de café sabendo que, no fim do dia, não haveria ninguém esperando por mim. Eu me acostumei com o silêncio. Eu fiz as pazes com a solidão. E então, você chegou." Ele passou a mão áspera pelos cabelos. "Você e aquele menino. Vocês encheram esta casa de barulho, de cheiro de comida, de preocupação. Quando ele teve febre, eu senti um pavor que eu não sentia desde que minha mãe morreu. Eu percebi que se algo acontecesse com ele ou com você, eu não saberia como voltar a viver no silêncio de antes." Isadora sentiu o coração bater descompassado. Ela deu um passo em direção a ele, a distância entre os dois diminuindo pela primeira vez em meses. "O senhor tem medo de se importar." "Eu tenho medo de perder," ele corrigiu, a voz quase um sussurro. "Tudo o que eu amei na vida, a terra levou." "Nós não somos a terra, Vicente," ela disse suavemente, erguendo a mão e num gesto de coragem que ela não sabia que possuía, tocando o braço forte dele. "Nós estamos aqui, e nós não vamos a lugar nenhum." Ele olhou para a mão dela em seu braço, depois para os olhos dela. Havia uma tempestade de emoções ali, uma luta silenciosa entre o desejo de se entregar e o instinto de se proteger. Ele não a abraçou, não a beijou, mas ele não se afastou. E para Isadora, aquele pequeno passo já era uma vitória imensa. A colheita do café chegou semanas depois, trazendo consigo um ritmo frenético que engoliu a fazenda. Eram dias de sol a pino, de poeira sufocante, de carroças rangendo sob o peso dos grãos vermelhos.
Vicente trabalhava de sol a sol, liderando os colonos, exausto até os ossos. Foi no auge dessa loucura que aconteceu o momento que Isadora jamais esqueceria. Era fim de tarde, o sol tingia o céu de um laranja violento. Isadora estava na varanda, exausta após um dia inteiro, ajudando na secagem dos grãos no terreiro. Matias, agora com quase 1 ano, chorava copiosamente em seus braços, irritado com o calor e com os dentes que nasciam. Isadora tentava acalmá-lo, balançando-o, cantando cantigas de roda, mas o choro do menino só aumentava, ecoando pela varanda. Ela sentia as lágrimas de frustração pinicar em seus próprios olhos. Foi então que Vicente apareceu. Ele vinha do terreiro, coberto de poeira da cabeça aos pés, o chapéu de palha manchado de suor, a camisa suja de terra. Ele parecia prestes a desabar de cansaço. Isadora parou de balançar o bebê, tensa. Ela esperava que ele reclamasse do barulho, que pedisse silêncio após um dia infernal de trabalho. Mas Vicente não disse nada. Ele subiu os degraus da varanda com passos pesados. Parou diante dela, olhou para o rosto vermelho e choroso de Matias. E então, sem pedir licença, sem hesitar, ele estendeu os braços e pegou o bebê do colo de Isadora. Foi um gesto tão natural, tão instintivo, que Isadora ficou paralisada. Vicente acomodou o menino choroso contra o peito largo e sujo de terra. Ele começou a caminhar lentamente pela varanda, balançando o corpo no ritmo de uma cantiga sem palavras, um murmúrio grave que vibrava em seu peito. A poeira de sua camisa sujou a roupinha branca de Matias, mas Vicente não se importou. E, milagrosamente, o bebê também não. O calor do corpo do fazendeiro, o ritmo constante de seus passos e a vibração de sua voz rouca operaram como mágica. Em menos de 5 minutos, o choro cessou. Matias encostou a cabeça no ombro de Vicente, agarrou a gola da camisa suja com a mãozinha gordinha e fechou os olhos, suspirando. Isadora assistiu à cena encostada na pilastra de madeira, com a mão sobre a boca para abafar o próprio soluço. Ela entendeu, naquele exato momento, o que tinha visto no rosto dele no primeiro dia, na soleira da porta. Não era apenas reconhecimento. Era a promessa silenciosa de um homem que, mesmo quebrado, estava disposto a ser o alicerce de alguém. Ele não precisava de palavras bonitas ou de declarações apaixonadas. O amor dele era prático, era caloso. Era pegar um bebê chorando depois de 14 horas de trabalho exaustivo, simplesmente porque a mãe precisava de um descanso. Vicente parou de caminhar e olhou para Isadora. O bebê dormia profundamente em seus braços. Os olhos do fazendeiro encontraram os dela, e pela primeira vez não havia muros, não havia defesas, havia apenas a aceitação de que, de alguma forma torta e improvável, eles haviam se tornado uma família. Aquele fim de tarde na varanda, com o sol se pondo sobre os cafezais e Matias dormindo no ombro sujo de terra de Vicente, marcou o fim do silêncio na fazenda Santa Clara. A barreira invisível que os separava não desmoronou com um estrondo, mas derreteu lentamente, como a geada sob o sol da manhã. Nos meses que se seguiram à colheita, a dinâmica da casa mudou. Os jantares deixaram de ser cerimônias mudas e tensas. Vicente começou a falar sobre o seu dia, sobre os preços do café no Porto de Santos, sobre as pragas que ameaçavam a lavoura. Isadora, por sua vez, deixou de ser apenas uma ouvinte passiva. Com a inteligência afiada que a vida na cidade lhe dera, ela começou a fazer perguntas, a entender os números nos livros caixa que Vicente trazia para a mesa e, aos poucos, a oferecer opiniões que o fazendeiro passou a ouvir com genuíno respeito. Eles se tornaram parceiros na administração daquela pequena nação de terra roxa. Mas a mudança mais profunda aconteceu na forma como eles se olhavam.
Não havia mais o olhar de avaliação do primeiro dia, nem o olhar de medo das primeiras semanas. Havia uma cumplicidade silenciosa. Quando as mãos dele se esbarravam acidentalmente ao passarem a travessa de comida, Vicente não recuava mais. Ele deixava os dedos roçarem os dela por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Quando Isadora cantava para Matias dormir, ela frequentemente encontrava Vicente encostado no batente da porta, observando-os com uma expressão de paz que apagava as linhas duras de seu rosto. O outono de 1883 chegou, pintando as folhas das árvores com tons de cobre e ouro. O ar ficou mais frio e as noites exigiam o calor da lareira na sala principal. Foi em uma dessas noites, com o fogo crepitando e espalhando um brilho alaranjado pelo cômodo, que Vicente tomou a decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Matias, agora um menino forte que corria pela casa com as pernas curtas e gordinhas, havia adormecido no tapete de pele de carneiro, exausto de brincar com os cães da fazenda. Isadora estava sentada na poltrona, cerzindo uma camisa de Vicente, enquanto ele fumava um cigarro de palha perto da janela, olhando para a escuridão lá fora. Isadora, ele chamou, a voz grave cortando o silêncio confortável da sala. Ela ergueu os olhos da costura. Sim, Vicente. Ele apagou o cigarro no cinzeiro de cobre, caminhou até ela e, para a surpresa de Isadora, ajoelhou-se no chão de madeira, ficando na altura dos olhos dela. Ele não era um homem de gestos teatrais, e vê-lo ali, ajoelhado, fez o coração dela disparar. Faz quase 1 ano e meio que a senhora chegou aqui, ele começou, as mãos grandes e calosas repousando sobre os joelhos. Naquele dia, eu disse que a senhora teria um teto e um salário até decidir o que queria fazer da vida. Eu disse que não haveria casamento por enquanto. Isadora sentiu um frio na barriga. O medo antigo, o fantasma da rejeição, ameaçou voltar. O senhor quer que eu vá embora? Vicente soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar áspero acariciando a maçã do rosto de Isadora com uma ternura infinita. Se a senhora for embora, Isadora, eu acho que esta casa desmorona. E eu desmorono junto com ela. As lágrimas encheram os olhos dela antes que ela pudesse contê-las. Eu não quero mais que a senhora seja minha hóspede, Vicente continuou, a voz embargada pela emoção. Eu não quero que a senhora seja minha funcionária. Eu quero que a senhora seja minha esposa, de papel passado, com a bênção do padre e tudo o que a senhora tem direito. Eu quero que o Matias tenha o meu sobrenome. Eu quero que o mundo inteiro saiba que vocês dois pertencem a mim e que eu pertenço a vocês. Ele não ofereceu um anel de diamantes. Ele não fez promessas de viagens à Europa ou de bailes na corte. Ele ofereceu a única coisa que tinha de valor absoluto, a sua lealdade inabalável e o seu coração, que havia passado a vida inteira trancado a 7 chaves. Isadora deixou a camisa que estava cerzindo cair no colo. Ela segurou o rosto de Vicente com as 2 mãos, sentindo a barba rala sob os dedos, e encostou a testa na dele. Eu não preciso pensar, Vicente. A minha resposta é sim. Foi sim desde o dia em que o senhor pegou o meu filho no colo e o fez parar de chorar. O casamento não foi um evento para a sociedade. Não houve convites impressos em letras douradas, nem carruagens enfileiradas na porta da fazenda. Foi uma cerimônia simples, realizada na pequena capela de pau a pique que ficava nas terras da Santa Clara. O padre da vila vizinha viajou 30 de mula para realizar o sacramento. Isadora usou um vestido de seda crua que ela mesma havia costurado, sem rendas francesas, mas feito com um cuidado meticuloso.
Dona Rita chorou do início ao fim da missa, segurando Matias, que vestia um terninho de linho, e não parava de tentar puxar a estola do padre. Vicente usava o seu melhor terno escuro, parecendo desconfortável com o colarinho engomado, mas com um sorriso nos lábios que Isadora nunca tinha visto antes. Um sorriso largo, aberto, que iluminava todo o seu rosto. Quando o padre os declarou marido e mulher, Vicente não a beijou com a polidez distante dos casamentos arranjados. Ele a puxou pela cintura, ergueu-a ligeiramente do chão e a beijou com a fome de um homem que passou a vida inteira morrendo de sede e finalmente encontrou água fresca. Os poucos colonos presentes aplaudiram e até os cães da fazenda latiram do lado de fora da capela. Os anos que se seguiram provaram que o amor, quando construído sobre a rocha da necessidade mútua e do respeito profundo, é mais forte do que qualquer paixão fulminante. O Brasil mudou, o império caiu, a república foi proclamada, a escravidão foi finalmente abolida. Um evento que Vicente celebrou, pois sempre preferira o trabalho assalariado dos colonos. A fazenda Santa Clara prosperou, tornando-se uma das mais respeitadas da região. Mas a verdadeira riqueza de Vicente e Isadora não estava nos sacas de café empilhados nos armazéns. Estava na casa grande, que nunca mais conheceu o silêncio opressivo da solidão. Matias cresceu forte e orgulhoso, cavalgando ao lado de Vicente pelos cafezais, chamando-o de pai com uma naturalidade que aquecia o coração do velho fazendeiro. E 2 anos após o casamento, a casa ganhou o choro de uma menina, Helena, que herdou os olhos escuros do pai e a teimosia da mãe. Muitos anos depois, quando os cabelos de Vicente já estavam brancos como o algodão e o rosto de Isadora carregava as marcas bonitas do tempo, eles costumavam sentar na mesma varanda onde tudo começou. Eles observavam os netos correndo pelo terreiro de café sob a luz dourada do fim de tarde. Em uma dessas tardes, Isadora encostou a cabeça no ombro do marido e segurou a mão calosa dele. "Você se lembra do dia em que eu cheguei aqui?" ela perguntou, a voz suave. "Com a mala no chão e o Matias no colo, esperando você me expulsar?" Vicente apertou a mão dela, os olhos fixos no horizonte verde. "Eu me lembro de cada segundo. Eu achei que você ia gritar comigo. Achei que ia me chamar de mentirosa." Ele virou o rosto para olhá-la, o mesmo olhar de reconhecimento brilhando nos olhos envelhecidos. "Eu nunca poderia expulsar você, Isadora. Quando eu olhei para você naquele dia, eu não vi uma mentirosa. Eu vi um espelho. Eu vi alguém que o mundo tinha jogado fora, exatamente como tinham feito comigo a vida toda. E é exatamente sobre isso que essa história nos ensina, meus queridos amigos do canal Contos do Coração. Sabe, a gente costuma acreditar que as grandes histórias de amor precisam começar de um jeito perfeito, sem nenhum tropeço. Mas a verdade é que muitas vezes o amor mais bonito e resistente nasce justamente no meio da bagunça. Nasce do medo, da poeira da estrada, daquela sensação de não ter para onde correr. A Isadora e o Vicente não eram personagens de contos de fadas. Eram pessoas reais, cheias de cicatrizes, que a vida tentou deixar para trás. Mas quando os dois se olharam, eles fizeram a escolha mais corajosa de todas. Decidiram ser o porto seguro um do outro. Ao invés de se julgarem pelas feridas, eles se acolheram. E foi assim, juntando os pedaços um do outro, que eles ergueram algo muito mais valioso do que qualquer terra ou riqueza. Eles construíram um lar de verdade. E você, o que achou dessa história de amor? Você teria a coragem de Isadora de viajar para o desconhecido? Teria a nobreza de Vicente de acolher quem o mundo rejeitou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos eles com muito carinho. Cada um de vocês é muito importante aqui.
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Contos do Coração e compartilhar este vídeo com alguém que adora uma história emocionante e real. Um grande abraço e até o nosso próximo conto. Vim de longe carregando o peso de quem não tem mais chão. Tinha medo até do vento, tinha cicatriz no coração. Aprendi a não pedir, aprendi a não confiar. Mas tinha algo nos seus olhos que eu não soube mais negar. Não foi trovão, não foi vertigem, não foi o tipo que a gente canta em canção. Foi mais fundo, foi mais lento, foi raiz abrindo caminho no chão. Me encontrei em você sem procurar, sem pedir dois, que o mundo esqueceu. Aprendendo a sorrir, não precisa ser perfeito, não precisa ser fácil, não. Só precisa ser verdade, de mãos dadas com o coração. Você também já foi embora antes mesmo de alguém te pedir pra ir. Construiu seus muros altos pra nunca mais ter que desistir. Mas o amor que vale a pena não desiste na primeira dor. Ele fica, ele insiste, ele cresce devagar, como uma flor. Não foi trovão, não foi vertigem, não foi o tipo que a gente canta em canção. Foi mais fundo, foi mais lento, foi raiz abrindo caminho no chão. Me encontrei em você sem procurar, sem pedir dois, que o mundo esqueceu. Aprendendo a sorrir, não precisa ser perfeito, não precisa ser fácil, não. Só precisa ser verdade, de mãos dadas com o coração. Quem disse que o amor precisa nascer bonito? Às vezes ele chega num dia comum, quietinho, sem flor, sem perfume. Só dois corações cansados que finalmente encontraram um no outro o lar que tanto procuraram. Me encontrei em você sem procurar, sem pedir dois, que o mundo esqueceu. Aprendendo a sorrir, não precisa ser perfeito, não precisa ser fácil, não. Só precisa ser verdade, de mãos dadas com o coração. De mãos dadas com o coração.